Existe um ditado bem famoso que diz: "No inferno não há fúria como de uma mulher desprezada". Eu acrescentaria um pequeno detalhe nesse ditado e diria: "No inferno não há fúria como uma mulher desprezada e também como uma bicha que teve seu trabalho arruinado por conta de outras pessoas". E eu acho que isso define muito bem esse livro. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje a gente descobre um pouco do que aconteceu com o Pinhead, ou melhor, o Sacerdote do Inferno, depois dos acontecimentos de Hellraiser. A gente vai falar um pouquinho sobre esse livrinho aqui, Evangelho de Sangue, publicado pelo Clive Barker. Como eu disse no vídeo anterior e vou recapitular aqui, esse ano vai sair um novo filme de Hellraiser pela Hulu, um serviço de streaming americano. E para a gente se preparar para esse novo lançamento, eu estou preparando uma maratona aqui para falar um pouco mais sobre a mitologia da franquia. Eu já falei um pouco sobre o The Hellbound Heart, o primeiro livro, e hoje eu vou falar sobre essa continuação. Mas fica atento que no final do vídeo eu vou explicar também como que vai funcionar as reviews sobre os filmes de Hellraiser. Contudo, já de início, eu vou dizer que pode ser um pouquinho complicada a leitura desse livro para quem não conhece nada da franquia, sem ter lido pelo menos o primeiro livro ou ter visto os filmes que saíram, porque essa obra deriva diretamente do ódio que o Clive Barker sentia pelo que fizeram com Hellraiser e com o Cenobita, que ficou conhecido como Pinhead, nos cinemas. Por isso, talvez seria melhor se eu fizesse vídeo sobre esse livro depois de falar dos filmes, mas eu não vou fazer isso, evidentemente. Mas fica aqui a recomendação, talvez seja mais interessante vocês terem um contexto maior sobre os filmes antes de ler esse livro. São ruins, é uma tortura, tem um ou outro que se salva tirando o original, mas ainda assim vale a pena ver essas catástrofes para entender um pouco do conceito disso aqui. Mas bem, antes da gente descer pro inferno para acompanhar essa luta épica, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Vamos fazer uma breve recapitulação dos fatos? Em 1986, o Clive Barker lançou The Hellbound Heart, esse livrinho aqui que eu falei no vídeo anterior. Essa novela se tornou a obra mais emblemática da carreira do autor, e quando essa história foi passada para os cinemas, ele mesmo fez questão de dirigir e roteirizar o filme, que ficou conhecido como Hellraiser, Renascido do Inferno, de 1987. Hellraiser então desfrutou de um bom sucesso e conquistou uma legião de fãs de horror, gerando uma grande franquia que já teve 10 filmes. Contudo, o Clive Barker só participou ativamente da produção dos 4 primeiros. Depois disso, a franquia ficou sob o domínio da Dimension Filmes, uma produtora bem infame que era comandada por esses dois demônios aqui. A Dimension Filmes não queria perder os direitos da franquia e, por conta disso, eles começaram a produzir vários filmes lançados direto para DVD apenas para manter a marca. Só que a cada novo filme a qualidade decaía e eram apresentadas algumas loucuras no cânone e na mitologia de Hellraiser, e isso foi deixando o Clive Barker cada vez mais desgostoso e insatisfeito. Os fãs ainda queriam ver algum trabalho do autor sobre esse universo, mesmo ele dizendo em várias entrevistas que ele não tinha vontade nenhuma de retornar para Hellraiser. Contudo, o choro foi tanto que em 2015 ele lançou Evangelho de Sangue, também conhecido como Carta de ódio aos fãs e a tudo que fizeram com a minha franquia. Resumindo bastante a trama de Evangelho de Sangue, o livro começa com um grupo de magos que estão sendo perseguidos pelo Pinhead. E logo em seguida a gente descobre que, na verdade, todos os feiticeiros do mundo estão sendo caçados e mortos pelo Cenobita. E não só isso, mas ele também tem roubado vários livros e grimórios de magia. Logo em seguida a gente acompanha o Harry Damu, que é uma espécie de investigador particular meio metido nos rolês místicos. É tipo John Constantine se ele fosse escrito pelo Clive Barker. E então, o Harry acaba se embrenhando em todos esses planos preparados pelo Pinhead e logo se vê no meio de uma grande conspiração. Depois que uma amiga do Harry é sequestrada pelo Pinhead e levada até o inferno, ele precisa se juntar a alguns outros aliados e tentar descobrir o que exatamente o Pinhead está planejando fazer.
E já dando um spoiler aqui, o Cenobita basicamente quer dar um golpe de estado no inferno. A gente acompanha toda essa retomada de poder do Pinhead enquanto ele destrói exércitos infernais e converte vários adeptos à sua causa. E tudo isso enquanto ele ainda está procurando o Lúcifer, que está desaparecido e que quando ele encontra, ele acaba convidando para uma espécie de duelo para decidir quem que vai governar o inferno. Então, só recapitulando, aqui a gente não tem a presença de ninguém do The Hellbound Heart. Não tem Rory, não tem Julia, não tem Kirsty, não tem Frank. A única figura que retorna aqui é o Pinhead, que agora se chama Sacerdote do Inferno. A história em si também não tem tanta conexão com o livro original, embora seja importante você ler para entender um pouquinho mais da mitologia dos Cenobitas. Então, se você viu o vídeo que eu lancei na semana passada falando do primeiro livro, eu digo ali um pouco sobre como o Clive Barker nunca pensou em transformar os cenobitas em demônios vindos do inferno. Naquele livro, eles eram tidos como seres extradimensionais que chegavam à realidade através da abertura das caixas de Lemachan, ou configurações do lamento. Acontece que a franquia de filmes começou a ir cada vez mais para esse lado mais diabólico dos cenobitas. Se os quatro primeiros são muito fechadinhos ali, a partir do quinto você já começa a ter uma noção de que os cenobitas são simples demônios saídos do inferno que servem a Satã e coisas do tipo. Isso sempre enfureceu Clive Barker, mas quando ele foi escrever Evangelho de Sangue, ele acabou aproveitando essa ideia só para mostrar como que o Pinhead iria funcionar dentro da hierarquia do inferno. E nesse sentido, ele está muito mais interessado em homenagear obras como O Paraíso Perdido, do John Milton, do que agradar os fãs que veem os cenobitas como esses demônios da mitologia cristã. E é até interessante porque o nome cenobita, quando a gente procura no dicionário, diz respeito a esses monges que viviam em comunidades, nos mosteiros, no começo do cristianismo enquanto religião. E aqui ele trabalha um pouco mais sobre a ordem de Gash, que é justamente a ordem de onde vêm os cenobitas e o que eles representam ali no inferno. É basicamente a estrutura hierárquica deles. É uma coisa que aparece um pouco, não tem tanto desenvolvimento, mas eu gosto de ver isso colocado aqui e da forma como isso se ramifica na história. E o interessante é que desde o começo do livro a gente já consegue pescar algumas impressões que o próprio Clive Barker tinha sobre o que fizeram com Hellraiser no cinema e o que ele não gostava da franquia. E eu acho que a primeira coisa que a gente pode notar muito bem é o nome Pinhead. Você já deve ter notado que toda vez que eu tô falando Pinhead aqui, eu tô colocando esse nomezinho aqui embaixo, o Sacerdote do Inferno, e eu vou explicar o motivo. Quando The Hellbound Heart saiu, nenhum dos cenobitas tinha um nome oficial, exceto o Engenheiro. Contudo, quando essa história foi passada para os cinemas, a equipe técnica de produção do filme apelidou o cenobita principal de Pinhead. E os fãs logo descobriram sobre esse apelido e passaram a incorporar. Os próprios filmes começaram a usar esse nome para se tratar do personagem a partir do terceiro. Só que o Clive Barker sempre detestou isso. Ele sempre achou um nome bobo e infantil e que tirava um pouco da grandiosidade e da dignidade do personagem. E aqui, desde que o Pinhead aparece e é chamado pelos outros de Pinhead, ele deixa bem claro que ele só atende por Sacerdote do Inferno. Essa é a primeira vez que o Clive Barker dá um nome oficial para ele, e é muito interessante porque demonstra o desprezo que ele tinha para as ideias que o cinema estava incorporando na franquia. E mais uma vez, vale lembrar, ele só estava atrelado à produção dos quatro primeiros filmes. Depois disso, a franquia foi única e exclusivamente produzida pela Dimension Films. Então, de muitas formas, esse livro parece ser uma nota de repúdio à franquia de Hellraiser no cinema. Você vê um sacerdote do inferno muito mais imponente, muito mais presente e ao mesmo tempo servindo de pária no inferno, já que ele desafia o próprio capeta para um duelo. E dando um outro spoiler aqui, ele perde feio. Isso porque, apesar de nutrir um carinho muito grande pelo personagem, o Clive Barker nunca quis que ele fosse o rosto da franquia Hellraiser. Para ele, era muito mais importante trabalhar a mitologia dos cenobitas e desenvolver um pouco mais desses personagens. Só que aí nos cinemas acabou que o Pinhead virou o principal e ele tá em todos os filmes. Então, basicamente, nesse livro, ele dá um destaque para esse personagem só para esmigalhar ele logo em seguida.
Porém, o que mais me interessa nesse livro é a conexão que o Clive Barker consegue fazer com vários outros trabalhos dele. A gente tem, por exemplo, o próprio Harry Damour, que é esse protagonista e que já teve presente em outras histórias do Clive Barker. Então ele acaba se tornando essa figura que meio que comprova que todos os livros do autor se passam no mesmo universo. O personagem apareceu pela primeira vez no conto A Última Ilusão, que está presente no quinto volume dos Livros de Sangue. E ele acabou gostando tanto do personagem que, quando essa história ganhou uma adaptação para os cinemas, ele mesmo dirigiu e virou o filme O Mestre das Ilusões, que foi lançado em 1995. Depois disso, o Barker ainda trouxe o Harry em outras histórias, como os livros The Great and Secret Show e Everview, que por si só funcionam como uma história fechadinha, bonitinha. Então, fazia muito sentido incorporar esse personagem em Evangelho de Sangue, tanto por esse lado de investigador particular, detetive e tudo mais, mas também por ele já ter um pezinho no misticismo, e isso ajudaria a conectar outras obras do escritor. E também era uma forma de desenvolver ele melhor, porque a gente sabe que o Clive Barker gosta muito desse personagem. Mas essa não é a única conexão que o Clive Barker faz com outros livros dele. Lá pela metade, a gente tem uma personagem falando um pouco sobre como ela morou em Los Angeles, num lugar perto de Cold Heart Canyon. E como a gente já sabe, essa é uma referência a esse livro aqui, que eu já falei aqui no canal, e que veio para o Brasil com o título Desfiladeiro do Medo. Uma opinião bem comum a respeito de Evangelho de Sangue é que o livro não é bom. Muita gente, principalmente os fãs mais puristas do The Hellbound Heart e da franquia de filmes de Hellraiser, não gostou muito do que o Clive Barker fez aqui. Só que eu tenho uma relação um pouco diferente com esse livro em relação às outras pessoas. Eu li esse livro pela primeira vez em 2018 e foi o primeiro livro da Dark Side que eu comprei, inclusive, junto com o primeiro Hellraiser. E lendo esse livro já dá para perceber que a proposta em torno dele é muito diferente. Aqui o Clive Barker está muito mais inspirado e tentado a fazer uma grande farofa épica do que um horror mais poético, como é o caso do livro original. E eu acabei gostando. Eu acho ele um livro muito interessante e eu já reli ele umas 2 vezes de lá pra cá. E ele acabou não decaindo muito no meu conceito, mesmo que eu tenha lido outras obras do Barker nesse intervalo de tempo. Eu acho um livro ok, que tem personagens interessantes e um terceiro ato completamente surtado. É bem bagaceira, muito bagaceira, mas eu até gosto de como ele consegue não se levar tão a sério, mesmo se tratando dessa franquia tão querida. É claro, existem alguns problemas aqui e eu vou falar deles, mas eu acho no mínimo interessante ver o Clive Barker pegando todo esse ódio que ele sentia pelo que fizeram com a franquia dele e transformando em arte. De certa forma, não é muito diferente do que a Lana Wachowski fez com Matrix Resurrections recentemente. Só que, óbvio, o filme é muito melhor do que esse livro, né? Vamos ser sinceros. No mais, eu acho toda a descida desses personagens ao inferno simplesmente sensacional. Eu gosto muito de como tem uma atmosfera meio surreal, ao mesmo tempo em que ele consegue demarcar muito bem a geografia do lugar, principalmente quando ele vai descrevendo as catedrais e os prédios que são abarrotados por demônios. O problema é que na hora que ele começa a descrever esses demônios em si, ele não é muito criativo. E eu até perdoo isso por causa do que ele faz com o Lúcifer aqui. É bem interessante, na verdade, porque é uma abordagem muito parecida com o que o Milton tinha em Paraíso Perdido. É um diabo que é quase melancólico, ele é retraído, ele é meio trágico e ele chega a quase ser heróico. É bem bacana, por exemplo, a luta que ele tem com o Pinhead no final, porque o tempo todo você tem a sensação de que o Pinhead é muito mais maligno e muito mais destrutivo do que ele. Sobre os personagens, é onde está o que eu mais gosto e o que eu mais odeio no livro. A começar pelo Harry Damour, que é um personagem muito interessante. Eu tô doido para ler o conto dele nos livros de sangue, e eu gosto que ele é um cara muito centrado. Ele é quase a voz da razão do grupo, apesar de ter esse pezinho no sobrenatural. Um detalhe que eu acho muito interessante sobre ele é que ele tem várias tatuagens místicas, e essas tatuagens avisam quando há perigo por perto, principalmente de fontes sobrenaturais. E aí, junto com ele, tem os meus amorzinhos do livro, que são o Cass e o Dale. O Cass é um amigo mais antigo do Harry, e ele tem uma postura meio de brucutu, de brutamontes. Só que quando as pessoas se aproximam dele, ele na verdade é um amorzinho. Já o Dale é uma espécie de vidente barra médium aristocrata,
que tem um jeitinho de metido a besta. E desde o primeiro momento em que esses dois se encontram, você já consegue sentir a tensão sexual no ar. E isso eventualmente se desenvolve, os dois acabam juntos e inclusive terminam casados. É interessante porque os dois são figuras muito diferentes e eles também não são tão bem desenvolvidos no livro, mas eu acho fofo a construção desse relacionamento. E também acho muito bacana que o próprio Clive Barker tem a liberdade agora de inserir mais personagens LGBT nas próprias obras e dar a eles relacionamentos e histórias que são naturais. Dito isso, tem duas personagens femininas que me incomodam um pouco porque eu acho elas muito deslocadas na trama. A primeira é a Norma Payne, que é uma médium que é cega e que não consegue ver nada exceto os espíritos das pessoas que morreram. E ela ajuda eles a realizar uma espécie de travessia para o outro lado. Veja bem, eu gosto da personagem, eu estava empolgado com ela e eu realmente gostava de cada momento em que ela aparecia. O problema é que ela é a mulher que é sequestrada pelo Pinhead. Então você mal tem momentos de interação entre ela e o Harry, por mais que os dois sejam descritos como sendo grandes amigos. E eu sinto que isso acaba enfraquecendo um pouco a personagem, porque ela acaba sendo retirada da trama, ela fica de lado e ela se torna o alvo dessa grande caçada dos protagonistas. Por conta disso, ela acaba sendo uma personagem meio passiva e que só reage às circunstâncias e às situações. Agora, tudo que eu peguei sobre a Norma, eu posso pegar e falar o completo oposto sobre a Lana, que é a outra figura que aparece para ajudar. Ela é ativa nas situações, ela tem bastante interação com o Harry, inclusive existe uma pequena fagulha de tensão sexual entre eles, só que eu não gosto dela. Eu acho ela uma personagem realmente mal desenvolvida e que parece estar muito jogada ali na trama. E eu sinto que tudo isso acaba sendo um reflexo da própria ambição do livro, porque você tem muitos personagens e você precisa conciliar eles com o retorno do sacerdote do inferno e essa batalha contra o Lúcifer. Só que acaba que tem pouco tempo para desenvolver tudo isso. E é até curioso porque nas versões originais esse livro tinha mais de 1000 páginas, de acordo com o próprio Clive Barker. Ele acabou tendo que editar e cortar muita coisa para que o livro finalmente pudesse ser publicado. Existem mais duas coisas que me incomodam nesse livro e elas são de um teor um pouco mais problemático. A primeira delas é uma cena bem feia de transfobia que acontece logo no começo do livro com uma personagem trans que é como se fosse uma antagonista, só que ela aparece bem pouco. São só algumas falas, mas isso me deixou bem desconfortável porque é algo dito pelo próprio protagonista do livro no momento em que ele está se achando o fodão. E o livro meio que passa um pano pra ele, diz que ele tá certo, porque afinal de contas, essa personagem trans é uma vilã. E isso não é legal. É aquilo, o Clive Barker é um homem gay, mas isso não o torna livre de replicar alguns preconceitos, principalmente com grupos dos quais ele não faz parte. Eu dou o braço a torcer porque é a primeira vez que eu vejo algo do tipo num livro do Clive Barker, e espero não ver nenhuma outra, mas essa cena em especial me deixou bem desconfortável. Além disso, existe a questão do componente sexual que está muito mais violento nesse livro. Você quase não tem aquela discussão entre os limites da dor e do prazer que tinha no The Hellbound Heart. Em vez disso, a gente só tem o Pinhead sendo um completo filho da puta. E beleza, eu entendo que isso serve para mostrar que agora ele tá no controle das próprias ações e que não é mais um pau mandado do inferno, mas ainda assim eu acho bem zoado. Ele não só incentiva personagens a se estuprarem no meio do livro, como também lá pro final ele acaba violentando uma outra personagem só porque sim, não tem motivo algum. Não tem uma descrição muito gráfica desse acontecimento, mas ainda assim eu acho que é de extremo mau gosto, principalmente se a gente leva em conta que no livro original os cenobitas até pedem o consentimento de suas vítimas, por assim dizer. Eu tô avisando isso aqui porque eu sei que pode ser gatilho para algumas pessoas. São cenas que eu não gosto e que me tiram muito do livro, e nem é por uma questão de puritanismo, é mais porque eu acho de extremo mau gosto mesmo na narrativa. Por mais que eu defenda o Clive Barker e várias das decisões que ele incorpora nesse livro, essas duas coisas não dá para defender. Jesus wept. No geral,
Tem gente que ama e tem gente que odeia Evangelho de Sangue. Eu acho um livro interessante que tem uma proposta, no mínimo intrigante, mas que é prejudicado por muitos núcleos de personagens e por uma trama meio corrida. Contudo, quando ele tá nos momentos mais épicos e quando ele abraça esse lado cômico, eu acho que ele tende a ser uma bagaceira muito divertida. O terceiro ato é completamente surtado e eu realmente acho muito bom você ver o Pinhead e Lúcifer lutando e destruindo todas as estruturas do inferno, sem se importar com quem tá vendo ou com quais vão ser as consequências disso. Eu acho que isso, inclusive, é uma das coisas que sempre me empolga para ler esse livro, essa ideia de que é algo muito épico, é muito grandioso. Resumindo, se você gosta de The Hellbound Heart e da franquia Hellraiser e quer ver essa mitologia sendo trabalhada mais uma vez pelas mãos do Clive Barker, muito provavelmente você vai odiar isso aqui. Agora, se você está disposto a ver um artista completamente puto com o que fizeram com a obra dele e descontando tudo isso em um livro, talvez seja interessante. Eu garanto que pelo menos é uma leitura divertida e é sempre bom ver o Clive Barker dando um trato na mitologia desse universo, por mais que ele mesmo não queira mais trabalhar com personagens e com ideias de Hellraiser. Enfim, essas são algumas das minhas opiniões sobre Evangelho de Sangue e fica a recomendação para quem tiver a curiosidade. Como eu disse, a minha edição é essa daqui, da Dark Side Books, foi lançada alguns anos atrás, e eu acho essa capa linda de um jeito. É aquilo, o trabalho gráfico deles é ótimo, e por mais que a capa seja o grande destaque, até mesmo a parte interna é simples, mas é muito caprichada. A gente vai continuar falando de Hellraiser aqui, e a minha meta é fazer a cada 2 semanas um vídeo para cada filme de Hellraiser, a começar, obviamente, pelo primeiro, que foi escrito e dirigido pelo Clive Barker. Essa maratona deve começar só no mês que vem, deixa eu dar um respiro, um descanso, e eu queria fazer realmente um vídeo para cada filme, porque eu gosto dessa franquia apesar dos apesares, e porque eu tenho coisas específicas para falar que não ia dar para falar só naquele vídeo de saga, que, enfim, ia me dar muito trabalho para editar. Às vezes eu vou soltar esses vídeos no final de semana, como parte da grade fixa aqui do canal, só que às vezes eu também vou lançar eles como um vídeo extra, igual que eu tô fazendo com os vídeos do projeto de leitura de A Torre Negra. Enfim, muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui, e já que você tá aí, se você ainda não fez, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e compartilha também com seus amigos para a gente expandir um pouco mais essa nossa comunidade. E sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Eu queria finalizar esse vídeo fazendo uma pequena errata. Há alguns vídeos atrás, mais precisamente no vídeo sobre Mago e Vidro, lá do projeto de leitura de A Torre Negra, eu falei que eu estava apaixonado por um homem hétero e que seu nome era Arthur Aguiar. Eu gostaria de retirar imediatamente tudo o que eu falei e gostaria também de dizer que eu não estava com as minhas faculdades mentais completas naquele dia. É apenas isso e eu agradeço pela atenção.